Saudações aos torcedores interessados em gestão de futebol, profissionais, estudantes, estudiosos, todos aqueles que querem aprender um pouco mais sobre gestão são bem-vindos ao programa Falando de Gestão aqui na Levin TV. Hoje nós selecionamos um tema muito importante e recorrente no futebol brasileiro atualmente, que é a SAF. A SAF foi estabelecida no Brasil pela Lei 14.193 de 2021 e nós vamos aqui trocar algumas ideias sobre SAF, o que é bom, o que é ruim e principalmente a maneira como as SAFs estão sendo feitas aqui no Brasil. Muito bem, então vamos passando lá. Primeiro aspecto das SAFs no Brasil que eu destacaria é a questão do controle acionário. Diferente em outras partes do mundo, o Brasil não desenvolveu credibilidade suficiente para que a gente pudesse ter controle acionário das associações civis desportivas. Ou seja, aquele que vem estabelecer uma SAF no Brasil normalmente terá o controle acionário tomado das associações civis desportivas. O controle acionário será, então, do investidor da empresa. Em outros países, como, por exemplo, na Alemanha, existem clubes importantes, como o Bayern de Munique, no qual o controle acionário é do clube e os investidores têm uma parte minoritária do controle acionário, por exemplo, como no caso citado do Bayern de Munique. Aqui no Brasil, infelizmente, a Transparência Internacional classifica o Brasil como um dos países mais corruptos do mundo. Então nós, infelizmente, não conseguimos desenvolver credibilidade externa suficiente para que a gente possa ter controle acionário das SAFs que são estabelecidas no Brasil de brasileiros, de clubes brasileiros. Muito bem, esse é um primeiro aspecto. Um outro aspecto da SAF no Brasil são as receitas incrementais. O que são receitas incrementais? É uma crítica que eu faço ao modelo que foi estabelecido no Cruzeiro, ao modelo que foi estabelecido provavelmente no Vasco também, uma vez que no Vasco não houve tanta transparência e a gente não sabe exatamente aquilo que foi feito. Mas quando nós temos receitas incrementais, o que isso significa? Que as receitas que serão investidas na SAF, elas não são necessariamente investimentos. São receitas que são oriundas da própria operação do futebol do clube. Ora, veja bem, isso não é um investimento propriamente dito. É simplesmente uma aposta numa gestão eficiente, que vai gerar receitas suficientes para que o clube pague aquele próprio investimento que foi estabelecido como contrapartida da venda do controle acionário. Então é uma crítica que eu faço a esse modelo, porque é como se, na verdade, você estivesse vendendo o clube para que o próprio clube gere as receitas para o pagamento daquela venda. Outro aspecto das SAF no Brasil, como eu coloquei, é a aposta numa gestão diferenciada. Só que isso, a princípio, não existe no mundo. Não existe esse terceirizado, esse delegado por alguém que seja capaz de fazer um clube voar e arrebentar. Se houvesse, essa pessoa já estaria rica, essa empresa já estaria rica. Nós temos aí uma série de empresas que são conhecidas por fazerem boas auditorias, como a SGS, por exemplo, que tem um reconhecimento idôneo sobre esse tipo de conduta, mas não existe nenhuma empresa, nenhum grupo, nenhuma pessoa que seja reconhecidamente capaz de fazer um clube de futebol ser realmente vencedor. Então, essa aposta numa gestão diferenciada, ela é capaz de ser feita sem necessidade de se ter uma SAF. Basta ter uma gestão competente, uma equipe profissional capaz de executar uma gestão adequada e profissional num clube, seja ele SAF ou não seja SAF. Independente de ser SAF ou não ser SAF, o necessário é ter uma gestão eficiente. No Brasil, a SAF está vindo, mas as pessoas que estão trabalhando são as mesmas. Então nós estamos tendo uma SAF que se diz que vai revolucionar o futebol brasileiro, mas trabalhando com as mesmas pessoas que já estavam aí trabalhando. Ou seja, não há nenhuma grande novidade. E se não houver realmente uma grande novidade, uma grande mudança de paradigma na maneira de se colocar a gestão, na maneira de se organizar a governança, efetivamente, com as mesmas pessoas, com os mesmos métodos, não se chegará a resultados diferentes. Os resultados serão os mesmos. Outro aspecto da SAF no Brasil que eu vejo é a ausência de construção de identidade. Isso, para mim, é um dos mais graves problemas do futebol brasileiro. Os clubes brasileiros não aprenderam a construir sua identidade organizacional.
Quando você vai para qualquer empresa séria de sucesso, essa empresa tem um propósito, essa empresa tem uma missão, essa empresa tem uma visão, essa empresa tem valores, essa empresa tem uma identidade no qual ela é reconhecida através dessa sua identidade. Ora, e isso não acontece no futebol brasileiro, mesmo nos clubes que são mais vencedores. Mesmo os clubes mais vencedores não foram capazes ainda de entender a importância de se criar uma identidade organizacional. Outro aspecto importante da implementação de uma SAF no Brasil que precisa ser criticado e trabalhado é a questão de que a SAF ela centra as suas receitas únicas e exclusivamente fundadas no futebol. Bom, outro aspecto que é relevante é que as SAFs no Brasil ainda estão centrando muito suas receitas únicas e exclusivamente no futebol, deixando ainda de considerar a importância que as receitas de torcedores, da relação com os torcedores, podem proporcionar para um clube de futebol. E isso é extremamente importante que seja desenvolvido de uma forma mais eficiente. Outro aspecto das SAF no Brasil é o conceito de propriedade múltipla. Esse conceito de propriedade múltipla está sendo, por exemplo, estabelecido no Vasco, está sendo estabelecido, por exemplo, no Bahia. Nós temos no Bahia a possibilidade do Grupo City assumir o controle acionário do Bahia, e é um conceito que é muito bom para o investidor, mas não necessariamente muito bom para o clube. Se você pegar o histórico da propriedade múltipla, do Grupo City, dos clubes que eles possuem no mundo todo, nenhum deles é um grande campeão, nenhum deles está disputando títulos. Por quê? Porque é um racional de investimento, de troca de jogadores, de vitrines de jogadores, e não de investimento propriamente dito no potencial competitivo da equipe que está participando daquele conceito de propriedade múltipla. Outro aspecto importante é a precificação inoportuna. Muitos clubes estão sendo negociados sem considerar um faturamento melhor, que seria um faturamento na primeira divisão. Um dos principais itens para se estabelecer a precificação de um clube de futebol é o faturamento. Se você vende o clube estando na Série B, tendo aquele clube potencial de subir para a Série A sem necessidade do investimento de uma SAF, é melhor você esperar subir para a Série A para vender, porque o preço vai ser melhor. Outro aspecto da SAF no Brasil é que a SAF não é garantia de títulos. Simplesmente o fato de se virar SAF não garante títulos. O que garante títulos é a gestão. Gestão que pode efetivamente fazer com que títulos aconteçam. Quando muito, o investimento da SAF pode equacionar o caixa negativo, que é um problema de vários clubes de futebol. E sem direção, com SAF ou não, é indiferente. O que um clube de futebol precisa, o que a organização esportiva precisa? Direção. Ela precisa de propósito, ela precisa ter um caminho. Como dizia Sêneca, não há vento favorável para o barco que não sabe para onde está indo. Sem direção, você pode ser SAF ou pode não ser SAF. Você pode ser uma associação civil desportiva ou você pode ser uma empresa. Não haverá futuro nem porto de destino seguro se você não tiver uma direção. Muito bem, para terminar esse nosso segundo programa de Falando de Gestão, convido todos a assistir o primeiro, que está aí na nossa Leven TV, para que você tenha um clube de futebol capaz de ganhar títulos, o que você efetivamente precisa? Ou você tem recursos muito superiores que seus competidores, ou você tem muita sorte, ou você tem gestão. Com gestão é possível ganhar títulos. E é através da gestão que a gente pretende aqui no nosso programa mostrar o caminho para se ser campeão. Muito obrigado, um abraço a todos, abraço do Leven.